As criptomoedas podem valorizar muito no curto prazo por conta do gráfico do Bitcoin e alguns outros fatores que podem levar a gente a ter novas máximas no mercado de cripto um pouco antes do esperado. Isso pode pegar muita gente de surpresa. Nesse vídeo eu vou te mostrar o que está acontecendo e como que você pode se preparar para esse possível cenário. Vamos lá. Você sabe bem que a gente está nesse momento numa tendência muito chata no mercado como um todo. O Bitcoin está de lado desde março, desde a primeira grande queda das altcoins, e por enquanto elas estão sofrendo bem mais que o próprio Bitcoin. O Bitcoin está muito estável em cima, enquanto se você for pegar outras altcoins como Phantom, você vai ver que ela já desvalorizou muito. Já tivemos uma desvalorização do topo aqui de mais ou menos 60%, enquanto no próprio Bitcoin, tá? Para você pegar pelo menos uma referência, desde o topo histórico, ele desvalorizou só 13%. Então, com certeza é uma escala muito diferente, é uma divergência que você tem que prestar muita atenção, tá? Mas na frente do vídeo eu vou te mostrar o porquê. Mas, para você não ficar desesperado nesse momento, quero que você entenda que o que a gente está vendo hoje é resultado do halving do Bitcoin, que aconteceu ali na metade de abril. O mercado tende a ficar de lado numa tendência bem chata. Você vai ver prejuízo, vai ver lucro. Prejuízo, isso é completamente normal. Ou seja, se a gente voltar para 2020, você vai ver que no halving passado, que aconteceu mais ou menos em maio, foi a mesma história. O mercado ficou num padrão diferente, aqui como triângulo simétrico, depois do halving. Então foi mesmo um período chato que você tem que passar. Mas, em vez de ficar resmungando, triste e irritado, você pode aproveitar esse momento, visto que claramente as altcoins estão performando muito pior que o Bitcoin. Isso dá uma margem imensa. No vídeo passado eu já falei sobre isso. Se você não está inscrito nesse canal, faça isso agora. É sua obrigação para você não ficar sem informação nesse mercado. E você vai perceber que, apesar do Bitcoin estar de lado, muitas coisas estão acontecendo no fundo, lá por trás. Nós sempre vamos procurar, dentro de um cenário lateral e chato, um gatilho que possa entregar uma alta boa, um rompimento. Um rompimento que seja para cima ou um rompimento que seja para baixo. O que é mais claro e o que é mais possível de acontecer nesse momento, né? A maior probabilidade, de falarmos de mais possível. A gente vê uma continuação da alta. Antes o movimento era de alta, e a expectativa é que a gente tenha uma retomada desse movimento. E por que isso, Douglas? Porque, historicamente, a gente está falando, estamos em um bull market, então é esperado que qualquer pausa que o mercado fizer na tendência é um motivo para ele pegar um pouco mais de impulso para chegar nos próximos alvos. E você sabe muito bem que o alvo do Bitcoin acaba ficando um pouco mais enxugado, tá? Por que eu estou falando isso? Porque antes a gente viu o Bitcoin valorizando muito de 4 mil aos 70 e agora não dá pra gente simplesmente esperar que o Bitcoin vá romper esse topo aqui, essa região chata, e já vai bater os 500 mil dólares. Não. Depois eu vou fazer um vídeo falando sobre os alvos realistas que eu mesmo tenho pro próprio Bitcoin nesse ciclo, tá? Assim como outras moedas. Mas nesse momento não tem motivo para você ficar viajando demais. Vamos trabalhar em etapas. Todo mundo sabe que o maior alvo do Bitcoin é 100 mil, então claramente, com rompimento válido, ele tem combustível tranquilo, na minha opinião, para chegar perto dessa zona. Mas o interessante pode não ser o próprio Bitcoin, e sim as altcoins. Por quê? Por conta dessa divergência que nós estamos vendo nesse momento. O Bitcoin está de lado, está corrigindo muito pouco em relação às altcoins, só que por outro lado, se você for analisar o comportamento das altcoins de uma forma agregada, o que significa isso? Vamos pegar todas as altcoins, vamos colocar todas elas num bolo e ver se elas estão muito precificadas para baixo ou para cima. E como a maioria já corrigiu de 50%, 60% até 70%, você vai ver, se a gente for pegar o RSI, que é um indicador que mede a força do mercado. Então ele pode estar subindo o que for. Se não tiver força esse movimento, é um movimento falso. E aí quando o mercado está caindo muito, geralmente o que a gente vê no talo? A força vendedora. Porque, cara, tá todo mundo vendendo. Essa força vendedora chega num certo limite. Quando ela chega num certo limite, indicada pelo índice de força relativa, a gente já tem uma noção de uma precificação barata. O mercado vê essa queda, essa força no limite, como uma oportunidade para comprar. Então, esse indicador que fica aqui abaixo do gráfico, você vai notar que ele vai mostrar pra gente como que tá a força em relação ao preço. Então, olha só, o próprio Bitcoin tá lá em cima, tá fazendo um topo duplo aqui praticamente. Mas, se você for olhar o índice de força relativa, ele já está descendo bastante. Então, o índice de força relativa, ele não desenha exatamente o preço do Bitcoin.
Só que nas altcoins a gente tem uma clara mudança. Olha só como é que o gráfico é bem divergente. No gráfico diário, o RSI das altcoins já está praticamente lá no fundo. E aí vamos fazer um exercício. Toda vez que o RSI no gráfico diário das altcoins, vou pegar a FTM aqui como exemplo, mas se você for olhar para qualquer outra, a metodologia de análise é a mesma, tá? Toda vez que ela bate aqui em sobrevenda, vou botar aqui, sinalizado onde bateu. Aqui, por exemplo, aqui atrás. E aqui, você vai notar que o que veio depois desse... Quando ele bateu nessa região de sobrevenda. Cara, uma alta incrível na Phantom lá em 2022, uma alta muito boa depois de uma enrolada, mas em 2023. Então, olha só o que acontece logo em seguida. E nesse momento, nós estamos vendo praticamente a mesma coisa acontecendo. O que torna pra gente, pelo menos na análise, algo muito tangível da gente ver uma grande alta, não queda, acontecendo daqui pra frente. Então, em relação à precificação das altcoins, nós estamos em um momento que é historicamente muito favorável para você acumular. O que significa acumular? Fazer compras, fazer umas compras parciais em pontos estratégicos. Não faça isso de uma forma desenfreada e sem pensar. No mercado de alto risco e principalmente nas altcoins, você não faz isso, tá? Nós temos um risco imenso de exposição, mas o retorno é o que a gente está de olho. Então, se você fizer uma exposição de risco controlada, visualizando um bom lucro, você vai ter sucesso no mercado. Isso é muito importante, tá? Então, se você for pegar essa introdução que eu fiz para você do RSI e pegar todas as moedas e agregar elas num gráfico só, pelo menos o índice força relativa, você vai notar o seguinte. No gráfico diário das altcoins, olha como é que as moedas já tiveram uma queda muito forte. E a maioria delas está numa zona de sobrevenda, que é essa zona verde. Historicamente, quando elas chegam nessa zona aqui embaixo, elas tendem a entregar uma performance positiva nas próximas semanas. Então essa é a expectativa. A questão que entra aqui, a variável é quando isso vai acontecer? E a gente já tem algumas pistas, vamos lá. Olhando o cargo-chefe do mercado, que é o próprio Bitcoin, a gente vai precisar olhar com mais cautela o que está acontecendo nesse exato momento. O Bitcoin está completamente de lado, beleza. Quando você começa a entender na análise como que você encara uma tendência lateral, você sempre vai buscar um gatilho para ele entregar novas altas. Qual que foi o primeiro gatilho desse intervalo aqui? Quando ele rompeu essa linha de tendência. Quando ele fez esse rompimento, a nossa expectativa era realmente que ele fosse buscar pelo menos uma região próxima do topo histórico. E isso aconteceu. Só que ele não conseguiu se manter. Tentou bater 2 vezes e está recusando. Por quê? Porque ele está quebrando a expectativa do mercado. Todo mundo estava esperando que ele fosse subir e romper. Não aconteceu. Então, isso traz uma quebra de expectativa muito grande para o mercado. Isso acompanha de pessimismo, descrença. As pessoas perdem a fé que vai ter uma alta. E é exatamente isso que está acontecendo. Ainda mais com uma queda bem lenta de as altcoins e uma zona historicamente boa para uma reversão. Então, se tem um momento para você não se desesperar, é justamente agora. E aí, como essa foi a primeira chance, o mercado não abraçou esse rompimento, falhou, nós estamos esperando uma segunda chance. E a segunda chance, poucas pessoas estão percebendo que no gráfico diário, toda essa queda está levando a gente para uma zona de um suporte aqui de outra linha de tendência. Presta atenção comigo. A primeira foi esse rompimento aqui. Quando ele conseguiu fazer esse rompimento e validar, o alvo foi o quê? A próxima grande resistência. Então, se ele está no fundo de um intervalo lateral, ele rompe uma resistência importante, ele vai para o extremo do outro. Quando ele não consegue romper um extremo, a tendência é que ele vá para outra. Só que para ele chegar nos 60 mil, ele tem que passar antes por essa linha de tendência. Então, a nossa expectativa é que ele se segure nessa região. Se ele conseguir fazer isso com sucesso, podemos ver, antes do esperado, uma grande alta. Tá? Uma alta que possa levar a gente para novamente para esse topo histórico nos 72, 74 mil e talvez um rompimento. Não adianta você comemorar antes da hora, porque ele tem que romper. Enquanto ele estiver numa tendência lateral, você não vai contando vantagem, tá? Você usa isso a seu favor como uma oportunidade para você acumular, uma oportunidade para você rebalancear a sua carteira. Isso é muito importante. Para quê? Para você se preparar
para a próxima alta, para o próximo movimento, a continuidade de toda a alta. Esse é o jogo, de uma forma bem simples, não tem que ficar dificultando demais isso. Então, por conta dessa divergência entre o Bitcoin e o altcoin, nós temos sim uma grande oportunidade pelas altcoins estarem em uma zona historicamente de reversão. Beleza, então o simples fato dele estar batendo nessa linha de tendência, pelo menos se segurando nessa região, dá pelo menos uma probabilidade, aquele gostinho da possibilidade do mercado pegar e romper isso aqui para cima. No gráfico de 4 horas já não está tão bom, mas nós temos ainda um padrão de reversão aqui, pelo menos um padrão que entrega uma alta, que é uma cunha, o quê? Cunha descendente. Você sabe, nesse canal eu falo muito de cunha porque é um dos melhores padrões para você operar, para você usar como gatilho de grandes movimentos, e você pode ver claramente que o preço do Bitcoin está funilando e é um padrão que entrega alta. Se você for somar um padrão que entrega alta em uma zona que é um suporte para o Bitcoin, uma zona de confirmação desse rompimento, olha, rompeu, voltou, confirmou, está tentando confirmar com um padrão que entrega uma alta, não vou falar para você que vai acontecer, mas a probabilidade de acontecer um rompimento e o Bitcoin for ir para os 72 acaba sendo nessa situação bem alta. Então com essa informação você faz o que você quiser, tá? Com devido gerenciamento de risco. E ainda, uma informação muito boa para somar com isso, que também, eu não vou ficar cegando você aqui com informação, eu sempre tento buscar o sentido dentro dessa informação. Nós temos aqui uma quantidade insana de vendedores a descoberto no Bitcoin. Falando em língua de gente, isso aqui, vamos lá. Tem muita gente no mercado futuro usando alavancagem, esperando que o mercado vá cair. Então são apostadores da queda. Tem muita gente acreditando em novas quedas, eles estão colocando dinheiro nessa história. E acontece que se o mercado não fizer o que eles querem, e pela direção e na direção contrária, essa galera vai perder dinheiro, porque tá contra a expectativa deles. Tá? Então isso aí vai entregar um prejuízo. E para a gente ter uma noção boa do quanto isso, metrificar esse valor, esse mapa de calor já ajuda um pouco a nossa leitura, tá? Mas isso aqui não é o ouro do negócio, é sempre uma informação a mais para você usar e levar em consideração. Então essa região clara que você está vendo é um ponto forte de liquidação. Significa que todo mundo, pelo menos a maioria das pessoas que estão esperando novas quedas, elas estão usando uma região como proteção. A proteção não, né? De liquidação aqui em cima no 73, praticamente nessa linha do topo histórico. Isso significa que o mercado sempre vai buscar regiões de maior liquidez. Nesse gráfico, claramente, desde o início que ele começou esse processo lateral, a expectativa, a zona de maior liquidez desde então está na região acima do preço e não abaixo. Então, se você está esperando que o mercado vá derreter, calma, a liquidez está em cima, mas isso não significa que ele não vai cair mais. Ele pode cair, essa liquidez vai continuar lá, ou dependendo diminuir um pouco, e depois sim subir e voltar e pegar essa liquidez, tá? Mas com certeza essa informação ajuda a gente a ter um simples motivo que ajuda o mercado a dar um porradões, que é o quê? Liquidez. Liquidez é combustível. Então se o Bitcoin realmente for para cima e buscar essa liquidez na zona dos 72, a gente pode ver um gatilho bom para o mercado voltar a subir muito forte depois do rompimento histórico. Então, eu vou organizar melhor para você toda essa ideia. Nós precisamos chegar nos 70.072 para ter uma busca de liquidez boa. A partir desse momento, a gente pode ter um combustível muito grande para ir além. O desafio agora é ir até essa região, tá? Ir até os 70, 72. E para isso, nós podemos ainda crer que esse padrão e essa confirmação de rompimento possa levar a gente para lá. Então, se isso tudo acontecer consecutivamente, maravilhosamente, toda a nossa análise aqui vai se concretizar, vai ser ótimo. Isso pode entregar um lucro muito bom para você que está no Bitcoin e principalmente para você que está exposto em altcoins pela divergência que elas têm. Tá? Isso aqui não é nada garantido, você tem que tomar muito cuidado com o que você acaba vendo na internet e como que você usa essas informações. Porque lá em março de 2024, tá? Final de março, você vai notar que teve uma notícia falando que o Bitcoin se prepara para um short squeeze massivo. O que é um short squeeze? É uma alta muito forte que justamente pega a liquidez. Então se o Bitcoin for subir para os 72, 74 e buscar essa liquidez, essa região aqui, que tem bilhões de dólares ali em liquidez, o que vai acontecer? Isso vai ser simplesmente um short squeeze, vai limpar a galera que está esperando que o mercado vá cair.
Só que essa matéria tá falando disso em 27 de março. 27 de março pra gente foi lá no início, tá? Lá no início da grande acumulação no mercado. Então, olha o que aconteceu desde então. O mercado não teve grandes altas. Então, cadê esse se prepara para um short squeeze massivo? Então, só tome cuidado com essa expectativa. Ninguém nunca vai ter controle sobre o tempo, quando que vai acontecer o rompimento. Nós criamos sim projeções, expectativas com base nos padrões. Então, o padrão de cunha descendente ele tende a fazer um rompimento ou uma confirmação de rompimento no tempo ali de 2 semanas, em média. No máximo também, tá? Ele pode passar de 2 semanas e meia, 3 semanas, mas além disso, o padrão chega a desconfigurar. Então, eu vou botar em média aí 2 semanas, 1 semana e meia para ficar bem claro para você. Então, olha só. Com essa expectativa, a gente pode ver sim que o Bitcoin vai tentar romper esse topo e por conta da alta liquidez da região a gente possa romper sim, ia ser algo lindo e maravilhoso. E claro, se isso acontecer, a gente vai quebrar todo esse padrão lateral, o que vai ditar pra gente o reinício da grande alta, o que vai ser maravilhoso e muito positivo para todo o mercado. Então o esforço agora vai ser justamente aproveitar enquanto a gente mantiver dentro desse padrão para acumular, para rebalancear a carteira e se preparar para justamente o próximo movimento. Então as altcoins podem sim se beneficiar com tudo isso, tem vários outros fatores, como o ETF do Ethereum, o Ethereum podendo performar melhor que o Bitcoin. Eu não vou estender muito aqui, senão vai ficar um vídeo imenso, mas essa informação desse vídeo, o próximo, vai agregar mais informação, então é muito importante que você se inscreva nesse canal, e caso você tenha interesse em passar todo o ciclo de alta acompanhado por mim, você clica no primeiro link da descrição, faz a aplicação ali para mentoria que eu vou analisar o seu perfil. Se você for aprovado, eu entro em contato contigo, tá? No mais, muito obrigado pela companhia, um grande abraço, tamo junto.